Olá a todos, bem-vindos a mais um Voo Picado. Cá estamos para mais um episódio que eu hoje não sei bem como é que é de começar. Estou a gravar isto, imaginem, às 10h45 de quarta-feira. Portanto, o Benfica perdeu com os Juventus por 2-0. O jogo terminou há cerca de 45 minutos. E cá estou, já tinha planeado, não tinha conseguido gravar esta tarde, tinha deixado para a noite e parece que já estava a adivinhar que esta gravação ia ser muito difícil. Mas já lá vamos. Hoje estou sozinho, como já puderam ver. Lamento desapontar, mas já tenho dois convidados alinhados para as próximas semanas. Portanto, quem acha mais interessante um episódio ou dois saberá que vem aí mais conversas sobre o nosso clube. E hoje tenho dois temas para falar convosco. Um deles é para falar um bocadinho sobre treinadores, o que é que aí vem, né? Sobre treinadores em geral, não necessariamente o José Mourinho em particular, o treinador atual do Benfica, mas treinadores no geral. Há alguma uma escola algo que eu li esta semana que se fez um bocadinho de luz. Portanto, eu vou falar um bocadinho sobre isso. E também sobre quem ouviu o episódio da semana passada, sabe que eu lembro-se que eu referi que tinha recebido uma mensagem que esta semana ia abordar esse assunto, e portanto vou falar sobre a mensagem. O tópico é a mensagem. Antes disso, agradecer à malta toda que tem comentado e que tem partilhado e que tem participado aqui nisto. A verdade é que estamos aqui um bocado com azar, né? Eu tinha decidido que o episódio saía todas as quintas-feiras e na verdade o que tem acontecido é que o episódio tem saído sempre depois de resultados muito maus do Benfica. O Benfica perde com o Braga, o Benfica perde com o Porto, o Benfica perde agora com os Juventus, tudo à quarta-feira, e este episódio sai à quinta-feira. Portanto, eu próprio nem sei bem, nem tenho divulgado, nem sei bem se isto faz sentido sequer. Porque acho que estamos todos cansados e um bocadinho fartos de tudo isto. Acho que aquela mensagem, a tal mensagem do que é o segundo tema de hoje que eu recebi, veio um bocadinho no seguimento disto, que eu acho que as pessoas não estão com muita cabeça para estes temas, e depois as expectativas têm expectativas que não são cumpridas, e portanto, e depois saem conversas meio estranhas. Mas de facto é mais uma daquelas noites, não é? É mais uma daquelas noites, ou mais um daqueles dias, ou mais uma noite mal dormida, e mais um dia amanhã a pensar nisso. O Benfica não está oficialmente fora de todas as competições desta época. Ainda nem chegámos ao fim de janeiro, mas só falta uma pequena confirmação na última jornada frente ao Real Madrid, não é? O Benfica precisava mesmo de vencer hoje para pontuar. Até o Ajax que estava atrás de nós, que tinha ficado atrás de nós, e depois tivemos aquelas duas vitórias. Então o Ajax já vai com 7 pontos e nós temos 6. Portanto, era muito difícil. A minha expectativa era 0. Portanto, quem tem ouvido estes programas já sabe, mas custa sempre, né? Custa sempre. E tenho recebido mensagens. Eu já vou aqui agradecer-vos um a um, como costuma ser no início deste programa, pelo menos alguma da malta, portanto não dá para agradecer a todos, mas esta semana recebi também uma mensagem muito que a mim diz muito. Até foi uma mensagem no X do Teodósio, que me enviou uma mensagem longa a agradecer, portanto, este programa. E ele diz aqui a certa altura que gosta que este tipo de programas, ouvir reflexões sobre o que realmente é o nosso clube e as nossas referências faz bem, especialmente em alturas como esta. Mas admira-se como é que eu consigo fazer isto tudo sendo pai e metendo trabalhando e ter este contexto todo do Benfica, o que é que faz andar, não é? E primeiro obrigado ao Teodósio. E isso tem sido um bocadinho a história de não só de mim, mas de todos os que fazem este tipo de programas, seja do Benfica Independente, seja dos outros todos, porque não tem sido fácil. E não tem sido fácil não é só pelos resultados do nosso clube, que não tem sido aquilo que nós queremos, mas acima de tudo pela falta de condições para haver uma conversa serena sobre os problemas e sobre as coisas. Já não conseguimos apreciar o que vai aparecendo de bom, não necessariamente no futebol, mas
mas até nas modalidades. Este ano, por exemplo, o hockey está a fazer uma época extraordinária com resultados francamente bons e sabe tudo a pouco. Parece comida sem sal, não é? Não parece que falta ali um saborzinho, porque tudo isto fica afetado com aquilo que é a força motriz do clube, que sempre foi e sempre será o futebol na vertente masculina, e afeta tudo o resto, não é? E é pena porque nem tudo é mau, e este ano há coisas que estão a correr bem, mas que são completamente ofuscadas por tudo o resto, e eu sinto um desânimo geral muito grande na massa associativa. Vamos ver quantas pessoas é que aparecem agora no Benfica Estrela Amadora, depois de todas estas três desilusões, que não são surpresa para ninguém, vamos ser honestos. Acho que só mesmo a nossa costela de adepto e de querer que as coisas corram sempre bem é que faria acreditar que as coisas podiam ser diferentes, que a equipa melhorou bastante. Agora, este jogo com o Rio Ave e até esta derrota hoje com os Juventus, que eu acho que não, acho que o resultado não traduz aquilo que se passou em campo. Mas acho que a equipa melhorou bastante com as alterações táticas do Mourinho, e foi isso um bocadinho que me levou também a pensar no tópico de hoje, no tópico principal de hoje. Mas o que este jogo das Juventus mostrou, e mais uma vez mostrou, e já com o jogo do Porto também se notou, é que a equipa até tem um comportamento competitiva aceitável. A equipa não se encolhe. A equipa hoje saiu faz uma primeira parte francamente boa. A equipa tem 3-4 saídas de bola desde a linha de fundo, quase com classe, até com classe. Eu até fiquei surpreendido. Só que depois são muito tenrinhos, pá. Somos muito tenrinhos. É uma suavidade, é uma timidez na hora de rematar a baliza. Parece que querem entrar com ela lá para dentro em vez de serem agressivos e de atacarem a baliza, seja com remates, seja com sei lá, pá. Parece que chegam ali e ficam cheios de medinhos de coisa, e é só voltam para trás ou passam para o lado, depois é tudo devagar e devagarinho. Não há agressividade no ataque à baliza adversária, pá. Com o Rio A falhamos imensos golos. Hoje não falhamos muitos golos, mas falhamos muitas oportunidades de criar perigo, porque falta aquela ponta final, não é? Aquela coisa que o Cardoso tinha, por exemplo, que também não tinha grandes valências nem físicas nem técnicas, no sentido da finta, e portanto quando apanhava a bola era a bola lá para dentro. E a equipa melhorou, mas continua a faltar o último terço. Tem sido terrível assistir a isto, e depois é a falta de estofo e a falta de confiança geral, né? Porque a equipa não se portando mal, e eu acho que estava melhor em campo até do que a Juventus. Pois são erros individuais e coletivos que a equipa fica desnorteada, e hoje os 2 golos das Juventus são altamente consentidos, não é? O que é que se pode dizer? Muitas vezes me escrevem que continuo a fazer, nós precisamos da terapia, não, isto para nós é importante, e eu entendo. Só que vocês não se esqueçam que eu também preciso de terapia, não é? E falar sobre estas coisas ajuda, mas às vezes não. Isto é aqui, parece que estamos aqui a falar para uma parede. Não que a parede sejam vocês, mas é porque é um assunto que, por muito que tu queiras e por muito que tu faças e por muito que tu tentes, as coisas não mudam. A equipa não vai passar a jogar melhor, a direção não vai começar a tomar melhores decisões, os benfiquistas não vão votar de outra forma, e eu cada vez mais tenho dúvidas sobre qual é o meu papel, em particular, e o papel dos adeptos do Benfica no meio disto tudo. Não sei se é suposto ir para o estádio berrar, não sei se é suposto ir a tirar pedras aos jogadores para viadutos, não sei se é suposto fazer uma guerra todos os dias nas redes sociais, a insultar tudo e todos, mandar e-mails, mandar cartas. Não faço ideia o que é suposto fazer. Se é suposto continuar a tentar ter conversas construtivas, não necessariamente sobre futebol, porque eu estou um bocado cansado de falar sobre isso, sinceramente. A parte tática e aquela coisa toda, não, porque andamos nisto há não sei quantos anos. Mas sei lá, tentar encontrar aqui uma lógica para isto tudo, pensar porque que raio ainda me dedico tanto tempo da minha vida, que não é só disto, que não é só estar aqui a gravar e depois editar e depois publicar e depois responder aos vossos comentários, é todas as horas que isso implica, mas é também o tempo que eu não estou a fazer isto, mas estou a pensar sobre o assunto, as noites que eu não durmo,
as horas que eu não estou com a minha família, com a minha filha em particular. Para quê, né? Será que isto tudo vale a pena? Porque é que eu continuo a dedicar tanto tempo a uma coisa que só... Isto é uma relação onde um dos lados pede e o outro dá. E é difícil. Já estou a divagar, ainda isto agora começou, mas isto gravar depois de uma derrota não ia ser só pedida nisto. Vamos lá então ao assunto. Antes disso, deixa-me só agradecer à malta. Já agradeci ao Teodósio. Deixa-me só agradecer aqui à malta que esta semana deixou um comentário simpático ou não sei, ou até podem dizer que não concordam com qualquer coisa, portanto faz parte. O Pedro Conceição, o Paulo Pintado, o Eduardo Bárbara. Diz que estamos cá para os teus episódios longos. Eu não sei se têm sido longos hoje, não sei se vai ser longo. Eu nem sei bem se vou conseguir explanar bem aquilo que tinha pensado. O Pedro Antunes, o Marco Amaral Ribeiro. E pronto, e eu também houve malta, lá está, esta semana a enviar mensagens no X e no YouTube. Portanto, eu agradeço a vocês todos. Então, porque é que eu decidi falar sobre treinadores esta semana? O Benfica venceu em Vila do Conde, com uma primeira parte que a mim me surpreendeu bastante. Tenho que admitir, não estava à espera de ver um futebol tão fluido, tão alegre, tão apoiado, com os jogadores a divertir-se. Não estava-se a confiar uns nos outros e a jogar de primeiro e com a velocidade. Não estava à espera, não sei de onde é que aquilo veio. Ou melhor, eu não posso dizer que isto é um facto, mas a sensação que eu tenho é que as coisas aconteceram assim porque foram o 11 que foi escolhido. Entraram os jogadores que faziam mais sentido, que proporcionaram este tipo de futebol, mas também houve aqui poucas invenções, não é? Os jogadores jogaram nas suas posições, os extremos jogaram nas suas posições, os avançados jogaram a avançados, os médios jogaram a médios, e não houve aquele clássico Benfica dos últimos não sei quantos anos, onde é tudo ao molho e fé em Deus, parece que não há posições, e isto é um bocadinho coisa do futebol moderno, não é só do Benfica, não é? Que vocês, quem acompanha isto há mais tempo já deve estar a adivinhar o que é que aí vem, que é que lá vai ele falar do Guardiola outra vez. O que despoltou a coisa, eu tinha aqui uma coisa já guardada sobre o Guardiola para falar, mas o que me levou mesmo eu até tenho aqui a resposta, foi uma pergunta que fizeram ao Mourinho no final do jogo, onde lhe perguntaram fala-se que o Benfica joga sem extremos, ou joga com o Sheldon e o Prestiani nas alas, e estava-lhe a falar do Sudakov, e a pergunta era no sentido se a entrada destes jogadores fez finalmente o Benfica subir de nível, né? E a resposta do Mourinho a mim surpreendeu-me. Ele disse: acho que você tem que perguntar isso a quem fala de táticas e dinâmicas. Eu não percebo nada. Quem fala dessas coisas é de facto gente que sabe muito. Portanto é melhor falar com eles, que eu percebo pouco disso. Eu vou ser sincero, eu fiquei surpreendido com esta resposta, porque a pergunta não é maldosa, a pergunta é sobre futebol. É uma pergunta legítima, porque houve alterações no 11 e a equipa teve uma resposta completamente diferente daquilo que tinha sido mostrada anteriormente. E o Mourinho teve ali uma oportunidade de explicar o que é que correu bem, o que é que correu mal, se isto foi fruto de alguma coisa que foi treinada, se estes jogadores ainda não estavam a jogar juntos antes porque ainda não havia dinâmicas, sei lá. Ele é treinador, ele está lá todas as semanas, ele perdeu aqui uma oportunidade de falar sobre futebol e entrou por este caminho de forma desnecessária. E eu acho que entrou por este caminho de forma desnecessária porque, em certa parte, não só o Mourinho, mas também é aqui que eu falo dos treinadores. Depois eu comecei a pensar naquilo que tem sido os últimos treinadores do Benfica, e de facto todos eles têm estas coisas. Eu sinto que ando a dizer há não sei quantos anos que a pedir para os treinadores do Benfica, sejam eles quais forem, para não inventarem. Eu sinto que já disse isto dezenas de vezes. Isto já vem desde o tempo do Jorge Jesus, e vocês lembram-se também como eu, não é? Quase não havia posições, eram extremos que eram médios que eram extremos, eram avançados que já eram médios que vêm parar para a lateral direito, como foi o Maxi Pereira. Portanto, aquilo não joga não sei o que, joga o Manel, era qualquer coisa assim, não é? Portanto, criou-se
criou-se, já nessa altura, havia esta tendência um bocadinho para baralhar as coisas todas e para meter aquele, e o Jorge Jesus nisto tem um ego do tamanho deste planeta, portanto aí notava-se mais que era de meter o dedo, não é? Aliás, ele até tem uma frase quando vai para o Sporting e o Rui Vitória pega no Benfica, ele diz que como era qualquer coisa o computador já não está lá, ou o cérebro já não está lá, a equipa está a jogar, mas o cérebro já não está lá. Portanto, era o mérito era dele. O Benfica era campeão, jogava bem porque ele estava lá. E eu acho que existe, e eu comecei a pensar nisso. Isto é uma tendência muito atual não só do Jorge Jesus. O Mourinho também é um treinador com um ego grande, sempre foi, no Chelsea, no Real Madrid, mas também um homem que ganhou quase tudo, portanto aí até se entende. O caso mais flagrante até é o Ruben Amorim hoje em dia, se calhar aquilo que se passou no Manchester United, que estava na cara que aquilo ia acontecer. Porquê? Porque os treinadores, nem todos os treinadores, mas a grande parte dos treinadores querem ser os protagonistas. Querem que o clube ganhe, ou que a equipa ganhe, mas ganhe graças a ele. E por isso fazem invenções táticas, por isso adaptam os jogadores a torto e direito para mostrar o gênio que mais ninguém vê, que só eles é que viram. Os treinadores hoje em dia têm um papel e uma dimensão que se calhar não tinham anteriormente. E não é que não houvesse treinadores melhores e treinadores piores, mas hoje em dia parece que as equipas só ganham por causa dos treinadores. Parece que os jogadores são um bocadinho, às vezes parece que se joga PlayStation e que os jogadores são robôs. E eu acho que isso se nota mais no Guardiola. Por isso é que eu ia falar do Guardiola, porque há aqui uma frase, lá está, que eu tinha guardado há alguns tempos de um dos meus treinadores preferidos sempre, o Fábio Capello, que não é grande fã do Guardiola. E a dada altura, numa entrevista, ele diz: sabes o que é que eu não gosto do Guardiola? E agora estou a ler: a sua arrogância. A Liga dos Campeões, que ganhou com o City, é a única em que não tentou fazer nada de estranho nos jogos decisivos. Mas em todos os outros, em Manchester e em Munique, nos dias-chave, quis sempre ser o protagonista. Mudava as coisas e inventava para poder dizer: não são os jogadores que ganham, sou eu. E essa arrogância custou-lhe várias Ligas dos Campeões. Respeito, mas isso para mim é claro. E eu quando ouvi esta entrevista, ou quando vi parte desta entrevista do Fábio Capello, isto para mim fez todo o sentido, porque é isso mesmo. Os treinadores hoje em dia, no Guardiola nota-se mais, mas o Guardiola é um caso à parte, porque o Guardiola é de facto o melhor treinador do mundo. Mas atrás do Guardiola veio o guardiolismo, não é? Que depois é aplicado no Passos Ferreira, no Benfica, no Como, no Milan, no Real Madrid. E acham que esta fórmula é o sucesso para tudo e que tem que ser a base para tudo. E não é, porque nem todos têm as condições que o Guardiola tem para montar equipas, não é? Nem toda a gente tem um bilhão ou um bilhão para gastar em reforços. Porque quando o Guardiola aparece com 4 centrais e aquilo funciona tudo bem, mas são 4 centrais que sim senhor, não são putos da formação, não são gajos da segunda divisão, são jogadores com um toque refinado de bola. Mas quantos treinadores do mundo é que podem dizer que têm acesso a este tipo de jogadores? Não há muitos. E depois o sucesso do Guardiola, que é feito também, obviamente, do seu mérito e do seu gênio, mas também de zero risco, de uma carreira de zero risco. Barcelona, Bayern Munique e Manchester City, quer dizer, homem, vai um ano para Tottenham e tenta fazer o mesmo no Tottenham, só para ver o que é que acontece, não é? E a imitação, ou seja, o problema não é o Guardiola, mas a imitação da forma do Guardiola e a sua aplicação em tudo o resto leva a que se cometam muitos exageros e que se tente complicar as coisas que muitas vezes são simples. E eu acho que esta resposta, eu lembro-me disso, porque esta resposta do Mourinho foi tão descabida e foi tão fora daquilo que eu estava à espera, porque era uma pergunta lógica e que fazia sentido, que depois se fez luz. O Mourinho ficou chateado com aquela pergunta porque ficou a nu que aquilo que tinham sido as suas opções são potencialmente erradas. Eu acho que ainda é cedo para se dizer que são erradas, porque isto não são factos, tudo são opiniões, não é? Nós achamos que a equipa joga melhor assim e ela acha que a equipa joga melhor assado. Hoje voltou a escolher mesmo 11 e a equipa voltou a portar-se muito bem na primeira parte. Falta aquele tal último terço, mas a equipa portou-se muito bem, muito melhor do que tinha vindo a portar.
E portanto isso de facto demonstra que se calhar aquelas todas as invenções, o barreira 10, o oscilação lateral, ou a extremo, ou o raio que parta, ou jogar sem extremos, ou jogar com o Ivanovic a extremo direito e extremo esquerdo, com o Sudacava à esquerda, portanto, são tantas invenções. Com o Lopes Cabral, que é lateral, já é extremo, afinal, é tanta invenção que, como é óbvio, a equipa só se pode ressentir. Como é óbvio, isto aplica-se ao Mourinho, ao Laje. Porque esta lógica do barreira 10 nasceu com o Bruno Lage, ao Roger Smith, que também fazia as suas invenções. Também esta saga do Washington começou com ele, de jogar em todo lado também começou com ele. O Jorge Jesus, já falámos sobre isso, né? que era, quer dizer, aquilo quase os jogadores já não tinha posições. O Ruben Amorim que chega ao Manchester United e só quer jogar de uma maneira e pronto. E portanto não abdica dela, não muda, não é aquilo que ele pensa e acabou. E com os resultados que depois todos nós vimos, zero capacidade de se adaptar. Portanto, ele quer jogar daquela forma e se os jogadores não conseguem encaixar, é o problema deles. E, portanto, o clube vai atrás. E portanto, foi as épocas de desgraça. Acho que é o treinador dos últimos não sei quantos anos de Manchester United com menor índice de vitórias. E não é de admirar, porque eu acho que o Ruben Amorim devia pensar seriamente sobre o trabalho que fez, porque nem todos os clubes, especialmente nos clubes grandes, têm 3 anos para esperar por resultados. Os clubes grandes querem resultados imediatamente. O Real Madrid quer resultados imediatamente, o Benfica quer resultados imediatamente, o Manchester United quer resultados no imediato. Portanto, é para isso que se pagam tantos milhões a treinadores. Não é para estar à espera 3 anos que se vai contratar 20 jogadores para aquilo finalmente encaixar. Também temos que falar sobre aquilo que é o papel dos treinadores hoje em dia. Um treinador só está lá para implementar só exclusivamente as suas ideias. Portanto, o treinador passa a ser o diretor, como ele dizia, o manager. Portanto, manda em tudo o que é futebol, ou é uma parte da engrenagem, não é? Está lá para tomar decisões sobre tudo o que se passa, a maneira como se joga, quem se contrata, quem sai, quem entra, onde é que se vai investir, em que áreas do clube é que se vai investir, como é que se comunica. Portanto, é o treinador que define isso tudo, com poderes totais. Eu acho que olhando para aquilo que é o Benfica, eu acho que o Benfica precisa ou precisará claramente de um treinador diferente do perfil daqueles que têm escolhido, e se calhar até jogadores, porque precisa de um treinador que encaixe dentro do clube, que queira estar no Benfica para ganhar no Benfica e não para se projetar para o Real Madrid, não para dar nas vistas, para se evidenciar o seu gênio, para olhar para aquilo que o Benfica tem, para o seu plantel, para a sua formação e perceber, com estes jogadores que cá estão, a melhor maneira, o melhor rendimento é fazer isto. A minha preferência é para outro sistema, só para outras dinâmicas, é para outra coisa qualquer, mas para aquilo que eu tenho, para poder construir algo, para ganhar tempo para isso, porque estou num clube grande e tenho que apresentar resultados, e para isso eu tenho que pegar nestes jogadores e tenho que fazer tal. Não é chegar lá e começar a inventar. E eu dá-me a ideia que os treinadores hoje em dia inventam muito, inventam muito, lá está, para mostrar trabalho, para se evidenciar, para ir para outros clubes, para serem milionários e para serem estrelas. Parece que retira o protagonismo. Isso é uma das coisas que eu gosto menos do Guardiola, é retira-se o protagonismo aos jogadores e o protagonismo fica todo no treinador. E isso irrita-me um bocadinho, sabem? E eu acho que os verdadeiros artistas continuam a ser os jogadores. E muitas equipas hoje, não necessariamente só o Benfica, mas também o Benfica, parece-me que estão ali. Os jogadores estão subjugados ali a ideias táticas que não fazem sentido nenhum. Quer-se obrigar os jogadores que não têm capacidade técnica a sair de trás, né? Quer-se obrigar a guarda-redes que não sabem jogar com os pés a jogar com a bola. Os centrais e os guarda-redes se calhar têm mais tempo a bola do que propriamente os médios. Tudo isto para mim são coisas que fazem sentido, se calhar num sítio que tem jogadores do outro mundo ou no Real Madrid, mas são poucos clubes no mundo que têm jogadores que podem fazer isto. Portanto, a maior parte dos clubes e a maior parte dos treinadores tem que olhar para aquilo que tem e tem que tirar o melhor rendimento disso. Isso para mim é um bom treinador. É um treinador que pega naquilo que está e acrescenta, que valoriza os seus jogadores, que apresenta resultados, que melhora, que chega e melhora. Olhamos para o Mourinho. Vocês acham que o Mourinho acrescentou alguma coisa em relação àquilo que o Bruno Lage deixou? Nada.
Nada. A equipa jogou melhor nestes últimos 2 jogos porque finalmente abandonámos aquela ideia, aquele espartilho tático, aquela coisa de andarmos sempre preocupados com os adversários, em anular os adversários, em vez de impormos o nosso futebol, em vez de pensarmos como é que queremos jogar e como é que vamos explorar aquilo que nós temos, o bom que nós temos, porque este plantel não é todo horrível, falta ali coisas como é óbvio, mas não é tudo mau. E portanto, como é que nós vamos tirar melhor partido daquilo que temos? Não, nós andamos há não sei quanto tempo a pensar como é que vamos anular os adversários, e depois tanto anulamos os adversários que é que vamos também anulados. E o José Mourinho chegou há 2 ou 3 meses, ou o que é que foi, e pouco mudou. Aliás, os resultados estão cada vez piores. Portanto, quando ele entrou, nós estávamos a 2 pontos da liderança do campeonato, estamos a 10. E faz-me confusão. Faz-me confusão como é que os treinadores hoje em dia, não sei se por teimosia, se por ego, não tenho a certeza, porque, mas eu acho que é geral, é uma coisa geral que chegou um bocadinho à volta lá está do tal guardiolismo, não é? Do protagonismo do treinador ser a peça central de tudo aquilo, de que sem ele nós não ganhamos e que com ele vamos ganhar. E eu acho que isso nem sempre é o caso. Até porque depois corres o risco, e lá está. Uma coisa é no City que consegue manter o Guardiola há 10 anos, ou o Real Madrid consegue ter um treinador há 10 anos porque tem dinheiro e porque aquilo também uma etapa final. Portanto, é lá que as pessoas querem estar, quando se ganha mais dinheiro, onde se tem mais protagonismo. Mas o Benfica, infelizmente, para nós não é. E portanto, um treinador que tenha sucesso rapidamente vai sair daqui. Por isso, lá está, voltamos àquela conversa de nós queremos treinadores de projeto ou queremos treinadores que sejam o projeto. É que se os treinadores forem o projeto e tiverem sucesso, vão-se embora e o nosso projeto morre. Passado 6 meses, passado 1 ano, passado 2 anos. Por isso é que eu acho que o próximo treinador, que eu acho que cada vez mais tenho a certeza, e como comecei a pensar nisto, que não é José Mourinho. Não é de facto José Mourinho, porque o José Mourinho só está a pensar nele e na imagem dele e no imediato, não está a pensar naquilo que é o clube em geral, não está a olhar para a formação, apesar de aqui e ali meter um miúdo a outro, mas aquilo não é uma aposta séria, acho que já todos percebemos, porque ele é muito inteligente e vai mandando estes bombonzinhos que é para ir aliviando a pressão e para parecendo que se está a fazer alguma coisa, mas na verdade não está. Vamos ver agora, porque de facto já são 2 vezes. Eu não estava à espera que ele hoje apresentasse o mesmo 11 do Rio Ave, e acho que foi corajoso e acho que a equipa deu uma boa resposta, especialmente na primeira parte. Vamos ver se é para continuar, mas demorou muito tempo, não é? Demorou muito tempo e perdemos tudo. E perdemos tudo porque às vezes parece-me que os treinadores não querem mudar porque não querem dar o braço a torcer, e porque querem o tal protagonismo e porque se querem tornar indispensáveis. Querem que se sinta, e Jesus falava muito nisto, que sem eles é o abismo, sem eles não há nada, sem eles o Benfica não ganha. E eu acho isto errado. Eu acho que o papel de um treinador num clube como o Benfica não pode ser esse. Tem que ser alguém que está integrado no sistema. Se calhar tem que ser treinadores menos conceituados, mais jovens, com outro tipo de perfil, que não tenham já estes vícios do futebol. Ou então que a entrevista de trabalho, quando se fala com eles na altura da contratação, sejam bem claros em qual será o papel dele. Tu estás aqui para ganhar títulos do Benfica, não estás aqui para te projetar para o Real Madrid. Se tu vens para aqui a pensar que vais para o Real Madrid ou para o Manchester City ou para o Manchester United, então diz-nos já que não vais ser contratado. Tu estás aqui para acrescentar no Benfica, para no dia em que saíres, e eventualmente has de sair, porque os treinadores, vamos ser honestos, não têm grande futuro em Portugal, porque se as coisas não correm bem são demitidos, e se correm bem vão para outros clubes. Mas enquanto cá estiveres, tens que pensar exclusivamente no Benfica, tens que olhar para aquilo que é o nosso projeto, que o nosso projeto é este, é a formação. Isto digo eu, não sei se realmente é. O nosso projeto é a formação, portanto vais ter que estar atento às camadas jovens, à equipa B, aos júniores, para ver e fazer parte da evolução desses atletas. Vais ter que estar integrado numa equipa que faz contratações de acordo com uma lógica de clube e não com uma lógica daquilo que tu achas que deve ser. Não significa que tu não possas ter opinião, ou se não possas pedir um caso ou outro, ou se não possas entrar na discussão. Obviamente que sim, mas não vais ser tu, não vais ser tu a decidir, não vais ser tu a ter a chave e a decidir quem é que o Benfica vai contratar. Isso não vai acontecer. Portanto, se a tua expectativa for essa,
diz-nos já, porque isto não vai correr bem. Depois aquilo que nós podemos prometer é lealdade. O clube vai ser leal contigo, o clube vai te defender, o clube vai dar a cara por ti, se tu fores leal também ao clube, não é? Acho que este tipo de conversas é muito importante estabelecer logo desde o início e dizer e ser franco com as pessoas. É possível que os resultados, nós vamos te dar tempo, porque as coisas não está fácil, os resultados não têm sido fáceis, nós precisamos de mudar e precisamos de ti para essa mudança. Tu és a pessoa em que nós acreditamos para essa mudança, mas tu tens que ser sempre 100% leal ao clube, aos adeptos e aos teus jogadores e a nós, porque nós vamos ser leais a ti também. E não me parece que isto aconteça. Parece-me que se vai buscar os treinadores para ver o que é que sai dali. Pá, mete lá o Mourinho agora, pá, esta coisa agora não está a correr bem, mete lá o Mourinho. Pá, estas coisas de andar a trocar treinadores a meio da época, isto raramente funciona, pá. Isto é um disparate total, pá. É um disparate total. É raríssimo isto funcionar. Porque reparem, no caso do Mourinho em particular, não construiu este plantel, não gosta da maior parte dos jogadores, nota-se, nem sempre faz as substituições todas. Há lá atletas que os mete lá a jogar em posições que não interessam ao menino Jesus. O Sheldon esteve praticamente encostado desde que ele chegou, agora aparece 2 vezes a titular, ninguém percebe a lógica da coisa e até não jogou mal. Portanto, o Mourinho, se calhar por ele, contratava mais 4 ou 5 jogadores e depois há de vir outro treinador que contrata mais 4 ou 5 jogadores e não saímos disto. Eu acho que o Benfica devia tomar uma decisão de coragem no final da época. E ser no final da época é mau. E eu explico porquê. Porque eu acho que o Mourinho não devia continuar no Benfica, independentemente daquilo que aconteceu até ao final da época, porque claramente não é o treinador que o Benfica precisa. E eu gosto muito do Mourinho. E gosto mesmo. Sempre gostei. E portanto estou à vontade para falar. Mas acho que, e cada vez mais acho que não é disto que o Benfica precisa. Só que estes 6 meses agora que nós vamos ter, porque nós estamos a 10 do campeonato, já estamos fora da Taça Liga, fora da Taça Portugal, e na Liga dos Campeões só falta a formalização da coisa. Portanto não temos absolutamente nada a não ser pelo segundo lugar, a luta pelo segundo lugar, que para um clube como o Benfica é difícil motivar os jogadores para pensarem nisso. O ideal agora era ter já um treinador que fosse fazendo esse caminho para preparar a próxima época. Mas esse caminho não é sonhar com quem não está cá, com os jogadores que se vai contratar, com os milhões que se vai gastar, com o Amorrá, com o Raio que parta. É olhar para aquilo que temos, para os jogadores que têm jogado e para os jogadores que não têm jogado, e dizer: eu vou jogar assim e vou contar com estes. E agora vou dar 5, 6 jogos a este jogador para ver como é que ele reage, para ver se lhe sai aquela timidez, para ver se espevita, para ver se ganha ali um bocadinho de tarimba. E esse caminho devia ser feito. E esse caminho não acho que o José Mourinho não achando que não é um treinador que o Benfica precisa para a frente, não só para a próxima época, mas para as outras, porque é um treinador que está sempre a pensar, que tem esta tal lógica dele, não é? É o mérito do Mourinho. O Benfica é campeão por causa do Mourinho. O Benfica que é um treinador com ego, não é? Um treinador conceituado, com muitas vitórias, que tem que ter muita atenção sobre ele. As câmaras andam sempre em cima dele. E portanto a estrela quase do futebol do Benfica, por muito ridículo que isso pareça, é o treinador. E isto não faz sentido absolutamente nenhum. As estrelas têm que estar no campo, é lá que se decide. E por isso é que depois nós chegamos a estes jogos como o do Braga, não, porque esse foi um jogo mal conseguido na sua globalidade, mas o do Porto, que até foi 50-50, e hoje também foi 50-50, e depois perdemos. Porquê? Porque dentro do campo não estão estrelas, estão jogadores, muitos deles banais. Também temos que fazer as pazes com isso e dizer a verdade. Há muitos jogadores que são medianos, não são maus, mas são medianos. O Benfica hoje em dia não tem uma única estrela, um jogador que podia jogar em qualquer clube do mundo. Estou a pensar, mas acho que não. Ninguém sabe bem como é que o Tomás vai crescer, se vai evoluir para algo mais que aquilo. Hoje voltou a fazer ali umas infantilidades que têm a ver com a idade. O António também é um bocadinho. Também lhe acontece algumas dessas. Tudo o resto é tudo um bocadinho água de salsicha, como eu costumo dizer, não é? Não há ali grande coisa. E por isso é que eu gostava de ver. Olha, eu gostava de ver o Ivanovic a ponta de lança, por exemplo. Alguém viu alguma coisa ali. Eu acho que este é um jogador de. Acho que este é um jogador de scout, de análise de scouting. Não parece que seja jogador de Bruno Lage, não me parece que tenha sido isso que ele pediu. Portanto, eu gostava de perceber o que é que viram ali, porque eu de facto não tenho visto grande coisa, mas a verdade é que ele também não o tenho visto a jogar na sua posição. Hoje em Turim acaba o jogo a extremo direito, pelo menos foi como pareceu. O que é patético, pá. É patético.
E depois queixa-se que os jogadores não rendem. Como é que é suposto renderem? Como é que é suposto renderem? O Washington anda há 3 anos a jogar em não sei quantas posições diferentes. Como é que é suposto o homem se render e ter boas prestações? A coisa só ainda não ajudou com ele porque ele de facto tem um feitio muito especial e que gosta de estar cá e que está bem e que só quer jogar e quer ajudar. Porque se tivesse um bocadinho de ambição, se tivesse um bocadinho aquele nervo, 10% do nervo que tinha o Cox, por exemplo, isto já tinha dado a geneira há muito tempo. O homem já jogou defesa direito, defesa esquerda, médio defensivo, médio centro, extremo esquerdo, extremo direito e até número 10 já foi. Só falta ser central e se calhar tu tentou esquecer também já foi. É o guarda-redes. É ridículo, pá. É ridículo, pá. Ridículo. Deixa-me lá ver se não estou a esquecer de dizer alguma coisa. Acho que não. Acho que já falei sobre tudo o que está aqui. Eu não sei. Acho que este é um assunto que esta frase do Fábio Capello já tinha planeado falar sobre isto há alguns tempos. E lá está, as pessoas vão interpretar que eu acho que o Guardiola não é bom treinador e não é nada disso que eu disse. Eu já disse e repito: o Guardiola é o melhor treinador do mundo e se calhar um dos mais importantes da história. O guardiolismo que é o problema. A interpretação que as pessoas fazem das ideias dele e a aplicação que tentam, a cópia que tentam fazer esse é que é o problema. E levou a que o futebol hoje em dia esteja completamente descaracterizado. O futebol é igual em todo o mundo. Joga-se de igual forma no Brasil, na Europa, na África. É tudo igual. Tudo igual. Uma tristeza. O futebol italiano não tem identidade nenhuma. O futebol brasileiro tinha aquela ginga e aquele tipo de jogadores morreu. Não há número 10, não há poucos extremos. É tudo muito toque e foge, não é? É um futebol do toque e foge, uma seca monumental. O futebol cada vez é mais uma seca. E eu sinto falta dessa excitação de ver os jogos. Eu não me lembro. Acho que esta primeira parte em Vila do Conde foi boa, mas sem ser extraordinária. Mas eu se calhar tenho que recuar 3 ou 4 anos para me lembrar assim do último jogador do jogo que eu vi. Ei, pá, que grande jogo de futebol que eu vi do Benfica. Pá, sim senhor, grande jogo de futebol. Isso é muito duro. Isso é muito duro. Para além daquilo que é os resultados, andar a mamar esta bucha resultadista todas as semanas, estas invenções completamente desnecessárias que parecem birras, pá, parecem birras para mostrar quem é que tem razão, porque o treinador tem que mostrar serviço. Isto é duro, pá, isto é muito duro. E depois, claro, os resultados não têm sido bons. Portanto, o meu apelo que eu faço, que não vai ser ouvido por ninguém, e acho que já ninguém tem paciência para estes programas. Nem sei se eu teria paciência para ouvir isto. A direção do Benfica é pá, escolha um treinador que queira realmente estar no Benfica, pá, que não venha para aqui pensar noutra coisa qualquer, que olhe para o Benfica como quem olha como, sei lá, para a coisa mais linda que já apareceu à sua frente, para algo que deseja muito, que põe um sonho de uma vida. Esta é a minha oportunidade. Eu vou fazer tudo o que eu puder para ganhar neste clube e para fazer parte aqui de uma coisa, para fazer crescer o clube e não só para me evidenciar. O Benfica precisa de jogadores e de treinadores que deixem a pele pelo clube e que enquanto estiverem cá realmente façam parte disto tudo. Depois naturalmente vão acabar por sair e temos que fazer as pazes com isso, porque o mercado é o que é hoje em dia e eu não sou lírico a esse ponto, mas não podemos continuar a permitir que os jogadores que chegam ao aeroporto e dizem que isto é um trampolim para outra coisa qualquer. Não podemos. E se essa é a única maneira que têm para trazer algum tipo de jogadores, então esse tipo de jogadores, se calhar, não interessam ao Benfica. Porque aquilo que nós temos visto nos últimos anos é que os jogadores onde nós temos gastado mais dinheiro têm sido quase todos, têm ficado todos aquém. Portanto, também não é por aí. Nós temos que voltar um bocadinho à base. Temos que voltar. Hoje o Benfica reparei nisso, entra em Turim com um português em campo. O que era? Acho que era só o Tomás Araújo. Porque eu reparei, quando comecei a olhar para a equipa da Juventus e pensei, porra, estes gajos estão descaracterizados. E a Juventus sempre foi o clube em Itália que tive os melhores jogadores italianos. Conseguia sacar os melhores jogadores italianos todos que se iam evidenciando. E agora estava a olhar para o 11, era gajo de todo lado, havia 4 italianos. E eu achei, porra, é pouco. A Juventus costumava ter os melhores jogadores italianos, os melhores jogadores da seleção italiana que normalmente jogavam na Juventus. E depois olhei para o lado, para o nosso plantel, e vi que o único português era o Tomás Araújo. E é estranho, pá, num clube formador, num clube que tem a melhor formação do mundo, que obviamente não saem só de lá portugueses, mas saem 90% de portugueses. Isto é muito estranho e eu acho que isto é um sinal de algo. E isto tem que mudar.
Posso, há coisas que são de opinião, mas isto estou plenamente convicto disto. O Benfica precisa mudar urgentemente, não há volta a dar. Portanto, se tu és um clube formador e tens uma das melhores formações do mundo, tens que arranjar espaço para esses atletas entrarem nas tuas equipas. Pode não ser aos 17 anos, aos 18 ou aos 19, mas tem que haver um plano para eles, porque não faz sentido nós temos os tais jogadores banais e medianos e gastar balúrdios nisso, quando esses lugares podiam estar perfeitamente ocupados por jogadores nossos ou que jogavam aqui no Campeonato Português. Temos que pôr um travão nisto e temos que estabelecer um plano, estabelecer aquilo que é o projeto do clube, que hoje em dia só existe nas nuvens, só existe assim no pensamento de algumas pessoas. Tem que estar no papel, tem que estar cravado nas paredes, tem que estar pintado em todo lado para toda a gente não se esquecer do nosso caminho todos os dias. E todas as pessoas que trabalham no Benfica têm que estar a seguir para o mesmo lado. Portanto, não vou repetir, me sinto que já estou a entrar aqui num loop, mas de facto neste momento precisa-se de homens de coragem e homens que tenham coragem de tomar decisões que são difíceis, e uma delas se calhar é no final da época, ou se calhar até antes, dizer ao Sr. José Mourinho: desculpe, mas isto não vai dar. O Benfica precisa de mudar. Muito bem. O segundo tema que eu trago para vocês, e eu quero que vocês, eu sei que isto se calhar não é um tema. Olha, se calhar não é um tema, se calhar ainda nem queriam ouvir nada depois de mais este resultado, depois de mais mais uma competição com os porcos também. Vamos ser honestos, portanto, o Benfica não ia agora, ia logo a seguir. Portanto, aqui estamos a falar de uns pontinhos de ranking e de uns milhões, pouco mais, porque o Benfica não ia mais longe a jogar este futebol com esta mentalidade, com tudo o que se tem passado. O Benfica não ia passar sequer deste play-off, ou o que é isso. Portanto, também vamos ser um bocadinho honestos. Não é que não devêssemos lá estar, obviamente que sim. Aquela derrota com o Karabag, que é aquilo, uma das maiores vergonhas da nossa história europeia, uma autêntica vergonha. Mas e acho que aí ficou marcado o traçado do nosso destino. Mas também nós não íamos a lado nenhum, vamos ser sinceros. O Benfica tem plantel de Liga Europa, não tem plantel de Liga dos Campeões, e neste caso ball down the line, não é? Como se costuma dizer na NBA, ball down the line. Então vamos lá a isso. Eu na semana passada tinha dito que tinha recebido uma mensagem de um benfiquista muito indignado, e eu hoje vou ler-vos aqui parte dessa mensagem, porque acho que podemos ter aqui uma conversa. Eu estou aqui e estou a falar para uma câmara, não está aqui ninguém, mas depois vocês podem pensar sobre isso e escrever o que é que acham disto. Então eu vou ler-vos parte, não vou dizer o nome, acho que é irrelevante. Vou ler-vos parte. Costumo frequentar o canal para ver os vídeos. Hoje mais uma vez assisti ao mais recente vídeo do Sr. Nuno, onde fiquei muito preocupado. Não sei se será uma capa de proteção ou mesmo estar a cuidar da sua sanidade mental. Aquilo é capaz de ter razão, mas é nítida a sua mudança de discurso. Desculpe que lhe diga, mas agora parece mais um psicólogo ou alguém que está a dar uma matéria religiosa. Digo-lhe isto com muita estranheza, porque o SLB grita num silêncio profundo por ajuda. Os podcasts, a meu ver, se começarem a entrar na linha da Benfica TV, é mais uma tragédia para o Benfica. É difícil aceitar algum benfiquista que nasceu no final da década de 90 e afins transmitir a ideia de tranquilidade, tempo e equilíbrio quando levou grande parte da sua vivência a passar grandes tristezas desportivas. Pronto, e depois isto continua, é muito longo, acredito, a explicar-me o que é o Vietnã e o que é como se eu e vocês precisassem de ser, que alguém passou por isso precisasse explicar-se o que é o Vietnã. Mas eu acho que esta mensagem não é fazer queixinhas, olha, vejam lá a mensagem que me enviaram. Eu acho que pode ser aqui o catalisador para deixa-me pensar. Algo que eu já tinha dito aqui antes de eu mandar esta mensagem, que era que eu estava com receio que este tipo de mensagens e destas conversas fossem entendidas e se eu não estaria a cair nesse erro de facto desaparecer parece que estou a vender peixe, não é? Parece que estou aqui a pregar a ladainha. Parece que estou aqui, como ele disse, né? Aqui um trabalho de psicólogo, mas ou que estou aqui a ser condescendente ou a fingir que não se passa nada, mas acho que não é o caso, porque eu tenho um rastro digital e um rastro destas coisas há 7 ou 8 anos. E quem acompanha há mais tempo sabem quem é que eu apoiei, sabem o que é que eu fiz nestas eleições, sabem o que é que eu tenho dito ao longo do tempo, sabem que eu nunca mudei de posição e nunca mudei de lado, portanto as minhas ideias nunca mudam.
ou nunca muda, não tem mudado nesse sentido. Portanto, isto é um disparate dizer-se, na minha ótica, acusar-me de uma coisa destas, de eu mudei o discurso. Eu não mudei o discurso, eu simplesmente estou voltando àquilo que foi um bocadinho o início deste programa. Eu estou, se calhar, um bocadinho sem saber qual é o meu papel nisto tudo. Eu não sei se vocês sabem qual é o vosso, o que é suposto vocês fazerem, o que é suposto nós fazermos pelo nosso clube neste momento, numa altura em que houve eleições em outubro com duas voltas, e nas duas voltas os resultados foram esclarecedores. Não foram esmagadores, como eu já li muita gente a dizer, mas foram esclarecedores. 65% é uma margem confortável. E portanto os benfiquistas falaram, votaram 95 mil pessoas. O que é suposto se fazer 3 meses depois? É suposto ir para o estádio borrar todas as semanas, é suposto ir pintar o estádio todo, é suposto ir agredir os jogadores, é suposto assobiar em todos os jogos, é suposto insultar sempre que o Benfica não ganha um jogo, relembrar o resultado das eleições e que os outros são burros e que eu é que sou esperto e que só eu é que estou certo, e não falar com as pessoas e não pôr em causa as minhas próprias convicções, nem que seja para chegar à mesma conclusão onde já estava, mas pensar sobre elas a fundo e se tem mérito na sua base. É suposto ser só mais um que anda aqui aos gritos com outros, como toda a gente. São esses que são os papéis dos podcasts. São simplesmente veículos daquilo que são as ideias que as outras pessoas já pensam. Ou seja, serei apenas um idiota útil que dá jeito quando as coisas não correm bem para extravasar aquilo que as outras pessoas, a frustração que as outras pessoas pensam, porque isso vende, não é? Nós sabemos que isso vende, e acreditem que este programa teria muito mais visualizações e muito mais partilhas e muito mais participação se eu estivesse aqui todas as semanas a babar-me para a câmara e aos gritos, fazer figuras de urso, a dizer que é tudo uma merda e que o Rui Costa é o pior do mundo e é isto, aquilo e o outro, e a chamar-lhe todos os nomes que se chamam pelas redes sociais. Era fácil fazer isso. É isso que o Benfica precisa. Não sei. Às tantas é. Digam-me o que é que... Estou curioso para saber o que é que vocês acham. Porque eu vou ser sincero, aquela mensagem que o Teodósio enviou, aquelas coisas batem-me um bocado fundo, porque realmente às vezes não acontece muitas vezes. Normalmente as pessoas só têm incentivo a escrever qualquer coisa, ou quando alguma coisa está errada, para te corrigir, ou para dizer que não concordam contigo, ou para te insultar. Não é normal haver assim mensagens que as pessoas, nas redes sociais em particular, que as pessoas percam tempo para escrever algo que positivo sobre as outras pessoas. Isso hoje em dia não é só no Benfica, isso hoje em dia não acontece muito, não é muito normal. E não é numa daquela do fanboy, não é? Daqueles tipo os japoneses que são, vem um jogador de futebol ou vê uma estrela, ficam todos, babam-se e choram. Não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar de pessoas normais, como nós, como tu e eu, provavelmente. Não sei, olha, não sei. Realmente eu gostava de saber o que é que faz a diferença para poder fazer isso. Eu acho que aquilo que tem sido feito, e estou-me simplesmente a cingir aos resultados das últimas eleições de 2020, 2021 e agora, o caminho tem sido feito belicista e de discussão e da peixarada não resulta. Eu já estava convicto disso, e agora mais ainda, porque com o contexto que o Rui Costa tinha desportivo destas épocas, últimas épocas, e mesmo assim sacar os resultados que teve, é porque isto não resulta, definitivamente, porque eu acho que isto só afasta ainda mais as pessoas. E isto passa-se na política, no futebol e em tudo. E portanto esse caminho não funciona. Eu acho que também e entrar pelo tal caminho da discussão de baixo nível e de chamar tudo e mais alguma coisa ao presidente do Benfica e ser quase mais agressivo para o clube do que os próprios adeptos rivais, que são dá-me a ideia que estão sentadinhos de cadeirinha a olhar para isto tudo a arder, porque nem precisam dizer nada, porque nós próprios gozamos uns com os outros e tratamos-nos mal. Acho que esse caminho também não ajuda, porque só leva o adepto normal que anda escondido, que não participa nestas coisas, a olhar para isto e a rejeitar, a dizer: estes gajos são malucos, mas estes gajos parece que odeiam o Benfica. Mas claramente não fazer nada também não é solução, não é? Portanto,
o que é suposto eu fazer, o que é suposto vocês fazerem, o que é suposto um adepto estar farto disto tudo fazer. Eu vou ser sincero, eu não sei. Quer dizer, eu sei, ou acho que sei, e por isso é que tenho feito. Este é o 10º episódio de um programa que eu acho diferente. Sai um bocadinho da lógica das coisas que se têm feito por aí, né? E que eu próprio fazia durante muitos anos. Mas isto é muito poucas pessoas ouvem isto, e eu não tenho essa expectativa, não tem impacto nenhum, não muda nada, não põe a equipa a jogar melhor, a direção não vai mudar as suas decisões porque está aqui um gajo a falar para dezenas ou centenas de pessoas, poucas centenas. Acho que devo continuar a viver o meu clube, a ir aos jogos e a fazer essa vivência normal de adeptos, a participar ativamente naquilo que são as reuniões associativas do clube, nas eleições, nas assembleias, continuar a criar espaço para que benfiquistas anónimos possam partilhar a sua opinião, nomeadamente no Benfica Independente, onde fazemos os fóruns, onde temos o site à vossa disposição para quem quer escrever o que é que seja sobre o Benfica, para publicar os seus textos, concordem, não concordem, gostem de A ou gostem de B ou gostem de C. Isso já é feito há anos e vai continuar a ser feito. As pessoas estão zangadas, estão frustradas, estão cansadas e querem ter pessoas que partam isto tudo. E eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa porque eu acho que esse não é o caminho. E acho que este é um caminho solitário, sinceramente. Porque eu acho que acaba por ser normal que já ninguém tenha paciência para ter conversas calmas sobre o nosso clube. E isso é triste e revelador daquilo que é o estado a que nós chegamos. O mais assustador para mim é olhar ou tentar imaginar o futuro, né, do nosso clube e ver que as pessoas, isto vai estar tudo fragmentado durante muitos anos, não é só agora, durante muitos anos, porque agora imaginamos que o Rui Costa se vai embora. Imaginamos agora que isto chega a tal ponto que partem o estádio todo, que estão a assobiar, vão ser 6 meses terríveis, e que ele se demite e convoca novas eleições e volta a ganhar. E depois? Vai ser isto eternamente? Ou vamos imaginar um cenário que afinal quem ganha é o outro? Aquilo que vocês preferirem, eu nem vou dizer nomes, aquilo que tu que estás a ver ou que estás a ouvir preferes, seja ele quem for, Cristóvão, o Martim, vale tudo. E se essa pessoa não ganha? Vão ser os outros que estavam a levar porrada? Hoje atualmente os que apoiam a direção vão ser esses a atacar os outros? E nunca mais vamos sair disto? É porque há aqui um denominador comum a tudo isto, uma cola que junta tudo isto, são as vitórias. Porque quem não ganhar, seja o presidente que for, vai ter. Claro que a coisa agora é pior porque há um contexto, há uma história atrás, mas qualquer um dos outros candidatos, se não ganhasse durante um mandato, ia sofrer exatamente a mesma coisa que estes estão a sofrer, e a pressão ia ser a mesma, porque isto é um clube danado para isso. E eu acho que isso acaba por ser normal. O que eu não acho normal é que as pessoas não consigam falar umas com as outras, que existe parece ódio visceral entre uns e os outros, que não se admita outras opiniões, que não se ouça os nossos adversários, nem que seja, lá está, no final tu podes ficar exatamente com a mesma. Aquilo, o que o outro diz pode até reforçar a tua convicção, mas não deixes de o ouvir. Querem um exemplo? Eu hoje pensei muito esta tarde sobre a vir pensar nisto ou não. Há outro podcast que é feito, que não é num canal rival, é no canal benfiquista, que é o Mata Mata, o do Guilherme Cabral, e ele tem lá mais 2 companheiros que eu não sei se são todos do Benfica, parece-me que há 2 são, o outro não tenho a certeza. E há lá um rapaz, não sei, acho que se chama Bruno. Epá, há meses, desde antes das eleições, que o gajo tem levado porrada entre aspas online, que é uma coisa inacreditável. E eu ouço, porque às vezes partilham vídeos, esta semana isso foi muito feito. As pessoas partilham vídeos dele e não concordam, e dizem que não concordam, e eu também não concordo, ou não concordo em grande parte, digamos assim. Acho que os argumentos são estranhos, não são feitos com convicção, são assim um bocado sem sal, digamos assim. Mas isso é a minha opinião sobre a coisa. Mas o Bruno tem direito à opinião dele, não é?
Acho que ele se chama Bruno. Se não for, depois peço desculpa, corrija. O Bruno tem direito à opinião dele. E eu depois posso pegar naquilo que ele diz e escrever nos comentários: pá, não concordo contigo por A, por B, por C. E até nestas coisas da linguagem do futebol, já sabe, há sempre exageros, claro. Agora, não há, é este quase achincalhamento que é o que eu tenho visto. Hoje foram não sei quantas pessoas a partilhar coisas dele e vídeos dele e fotografias dele, como se fosse o poster boy destas derrotas, como se o rapaz tivesse alguma culpa por ter votado num candidato. Eu acho que isto não é o caminho, eu continuo a dizer. Porque depois eu ouço pessoas a dizer, e às vezes aparecem nos fóruns e vejo no chat dos programas do Benfica Independente, e às vezes vejo no X, malta a dizer: tá, eu só gostava de falar um dia com o apoiante Rui Costa para que me explicassem, para eu perceber. E depois quando alguém fala isto, quando alguém assume que votou no Rui Costa, fazem-lhe isto. Sabem, por isso é que eu acho que o caminho não é este, pá. Que o Bruno hoje deve estar tão frustrado. Deve estar pronto para desistir. 2, se um dia poderia mudar de ideias porque realmente achava que tomou uma decisão errada, com este achincalhamento todo que leva, com estes insultos, com esta perseguição que lhe fazem, se calhar vai votar no Rui Costa só por rancor para os outros gajos todos que o passam a vida a insultar. E isto multiplicado por não sei quantas pessoas que se sentem insultados, nem que seja na inteligência, contribui também para que nós não conseguimos ter a mudança que tanto desejamos. Porque isto não é a maneira, pá, o caminho não é este. O caminho é dizer ao Bruno porque é que não concordas com ele. O caminho é mostrar ao Bruno que existe outro caminho. Passa a redundância. E demora mais tempo. E não dá tanto sal à coisa, porque não estão um gajo aos gritos a discutir e a babar-se todos e cheio de certeza e convicções. Isso, claro, não é tão sexy, não é? Ter duas pessoas a ter uma conversa normal e saudável não é tão interessante como ter dois gajos quase à chapada, porque hoje em dia nas redes sociais então é só isso é que vende. Mas se calhar é mais construtivo. E se calhar daqui a 4 anos, em vez de ter o Rui Costa ter 65% garantido ou 70%, se calhar a coisa já não é bem assim. O Rui Costa é um candidato que venha dali. Porque repito, eu não sei exatamente qual é o meu papel no meio disto tudo, mas sei que não é, e se calhar já foi, mas não é daqui para a frente ser mais um elemento desta peixarada que tem sido a discussão sobre o Benfica desde as eleições e desde 3 meses antes das eleições, que as pessoas não falam umas com as outras. Está tudo cheio de certezas, não é? Toda a gente tem a certeza que com outros candidatos isto agora estávamos em primeiro e que ia ser um espetáculo. Ou que iam fazer contratações não sei quantas e que ia ser tudo na mousse e que o Benfica ia ganhar 4 anos seguidos. Toda a gente tem a certeza disso. Eu entendo a frustração porque eu partilho desse sentimento de que com estas pessoas não vamos a lado nenhum e portanto se calhar com outras havia essa esperançazinha, essa renovação, mas não é garantido. Ninguém pode dizer que com o candidato A, B, C ou D que nós íamos ser isto, aqui do outro. Não dá, esqueçam isso, pá. Esqueçam isso. Digam-me vocês o que é suposto ser o nosso papel no meio disto tudo. E a pessoa que mandou esta mensagem, pá, que não me insultou, repito, eu não levei a mal. Depois respondi-lhe, se calhar até foi mais bruto do que ele, porque eu também sou um bocado estúpido nestas coisas. Olha, já não sei o que é que ia dizer. Digam-me vocês, eu quero saber o que é que vocês acham, porque eu acho que este é um programa que eu devia ter aqui uma audiência à frente para poder falar com eles, que é para poder ouvir o que as pessoas têm para dizer, porque eu claramente estou perdido nisto tudo. Eu não sei qual é o meu papel nisto, sinceramente. Digo-vos isto de forma mais honesta e sincera possível. E portanto digam-me vocês qual é que vocês acham que deve ser o papel deste tipo de programas e de pessoas como eu que têm estas plataformas e que as pessoas mal ou bem as ouvem, muitas ou poucas, e também os adeptos, né? Os adeptos, os anónimos, o que é suposto fazerem para ajudar o clube a sair disto, sendo que tivemos eleições há 3 meses e que foi o que foi. Digam-me, vou ter curiosidade em ler as vossas opiniões e vou ler com atenção, juro, garanto. Vou ficar por aqui porque sinto que isto eu próprio já não sei bem o que é dizer, e se calhar gravar depois de
de mais uma derrota não ajuda muito, mas o meu compromisso convosco era largar isto a todas as quintas-feiras, e se eu perder esse ritmo, temo que depois já não consiga voltar a fazer, porque isto de facto tem sido difícil motivar-me. E portanto, olha, é mais um episódio que eu não vou divulgar e que não vou fazer cortes e não vou fazer nada, só para não ter que levar com insultos e com gajos frustrados com o Benfica que vem descarregar em cima de mim. E quem ouviu, e pronto, olha, é o que eu disse. Fico à espera dos vossos comentários e das vossas ideias para vocês serem o meu psicólogo, porque eu também preciso de ajuda. O Nuno também precisa, o monstro precisa de amigos. Acho que há um livro da minha filha que diz isso: o monstro precisa de amigos. Se calhar vai ser esse o tema deste episódio: o monstro precisa de amigos. Vou ficar por aqui. Quem ouviu. Quem chegou aqui até ao fim, muito obrigado. Vamos vendo por aí. Domingo há jogo, portanto lá estaremos. Mal ou bem. E na próxima quinta-feira estarei de volta, desta vez já com outra pessoa para partilhar aqui a dor. Obrigado. Até à próxima e viva ao Benfica. Tchau, tchau.